Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje eu estou aqui, tô gravando um vídeo agora, né? Falando sobre um problema muito sério, que eu estou assim incomodada com o que está acontecendo nesses últimos dias. Eu estou há um tempo sem gravar, porque eu estou com um probleminha no meu notebook. Eu coloquei ele para formatar, só que ele está com um probleminha na placa, então eu vou ver se vale a pena consertar ou não. Então isso desde o dia 14 de fevereiro. A última vez que eu gravei foi dia 14 de fevereiro, e aí eu não gravei mais e estou ainda colocando os vídeos que eu já tinha gravado bem antecipado para poder resolver o problema do meu notebook, tá? Só que eu tenho assistido alguns vídeos, tá? E tem me incomodado muito. E um vídeo recente que eu assisti, do irmão Edinho, né? Primeiro foi um áudio, que eu não ouvi o áudio, depois que eu ouvi o áudio, teve um vídeo dele com a irmã Eni Moraes, e nesse final do vídeo ele falou que Yarro morreu, tá? E isso me incomodou muito. Inclusive teve um irmão, o irmão Júnior, que ele foi e perguntou para mim no chat: Elisete, o irmão Edinho tá falando que Yarro morreu, você concorda com isso? E eu não respondi, porque eu estava conversando no chat com outro irmão, que ele disse que é da Califórnia, eu estava conversando em inglês, então eu sou uma pessoa assim, meus irmãos. Se eu estou no chat, eu não consigo prestar atenção no chat e no que está sendo dito na live. Tá? Depois que eu vou assistir a live com calma, para poder ver o que realmente se falou, para eu entender, né, do assunto. Porque eu presto atenção assim nos dois, mas ao mesmo tempo eu não estou ali prestando atenção legal no assunto. E aí eu entendo assim parcialmente, depois que eu vou ver o que se trata. Quando eu estou no chat e que eu falo, oi, bom dia família e tal, que eu falo no chat, aí o que acontece? E eu fico assim um tempo sem falar no chat, é porque eu estou prestando atenção na live. Porque se eu prestar atenção na live, eu não fico no chat. Se eu ficar no chat, eu não presto atenção na live, depois que eu vejo. Então, passou uns dias, eu assisti num dos grupos, eu ouvi o áudio do irmão Edinho, de 30 e poucos minutos, e ele falando que Yarro morreu, e que Yarro morreu de tristeza devido ao pecado de Adão e Eva, tá? E que através da ressurreição de Yahushua, né, da morte de Yahushua, Yarro ressuscitou, ou na ressurreição dele. Entendeu? Eu sinceramente não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas isso me incomodou muito, porque está totalmente contrário da escritura. Veja, o Jussier, ele fez um vídeo falando que Yahushua, ele foi enforcado, ele morreu enforcado. O título do vídeo é Yahushua e o madeiro enforcado. E aí eu escrevi, né, para ele que decida se enforcado ou degolado, porque uma hora ele falou que ele foi degolado, outra hora ele falava que ele foi enforcado, e aí eu mandei assim, escrevi, copiei, né, que eu vi assim no celular, porque eu ainda estou sem um notebook, e escrevi as fraturas do enforcado, né, que uma pessoa quando ela é enforcada, a coluna cervical dela quebra. Então ele não podia ter sido enforcado, porque isso foge da escritura, porque a escritura diz: nenhum osso se quebrará. E realmente nenhum osso de Yahushua se quebrou, cumprindo assim a escritura. E dias depois eu ouço o irmão Edinho dizendo que tem pessoas falando que Yahushua foi enforcado, que isso está contra a escritura. Mas o irmão Edinho também está contra a escritura, dizendo que Yarro morreu. Então, amados, eu gostaria de ler aqui com vocês alguns versículos, tá? E quando eu resolvi o problema do meu notebook, eu não sei, conforme for, eu acho melhor até comprar outro. Eu vou até gravar um vídeo mostrando a live do irmão Edinho e mostrando os versículos e lendo a escritura. Mas eu vou ler por enquanto com a Bíblia, que eu estou aqui, essa aqui, a Bíblia de Estudos de Almeida, tá? Eu ainda não estou podendo ler, eu não consigo ler livros físicos ainda, porque eu sinto dor. Quando eu leio, eu começo a sentir dor, mas
eu vou abrir uma exceção porque realmente eu não tenho como fazer isso se não for pelo livro físico, porque eu estou realmente sem notebook. Então, em 1 Timóteo 6,16, nós lemos assim, meus irmãos. Pior é que eu ainda nem abri, eu não peguei assim os livros. Eu deveria ter anotado, gente. Eu deveria ter anotado, não. Eu deveria ter escrito para ficar mais fácil. Mas vamos lá, 1 Timóteo 6, vamos 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17 diz o seguinte, né? Depois eu vou gravar um vídeo melhor e falando sobre isso, né? Inclusive eu vejo até tudo embaçado, gente. Então eu começo a ler embaçado. Eu tô vendo meio embaçado aqui, tá? Mas vamos lá. 1 Timóteo 1,17 diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, veja bem, ao Rei eterno, imortal, invisível e arro único, que aqui está Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, assim seja. Ele está falando de quem aqui? Está falando de Arro, que Arro é imortal. E Arro, ele é ontem, hoje e eternamente. E Arro, ele é eterno. E Arro, ele não tem fim. E Arro, ele não se criou, amados. Ele é espírito. Como pode um espírito morrer? Se a própria Escritura diz que o espírito volta ao Pai. Nós somos alma. E nós, alma, também não morremos. Quem morre é o corpo. Como pode? Se nós, alma, não morremos, nós descansamos, quem dirá o espírito? Pode o espírito morrer, amados? Então vocês vejam que foge da Escritura. E aí aqui nós lemos aqui em 1 Timóteo 6,16. Então vamos ver aqui, 6,16. Cadê? Tá aqui na outra. Aí diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno, assim seja. Né? Que aqui está amém, mas eu digo assim seja. Então vocês vejam que a Escritura, o próprio Timóteo está dizendo que Iarro é imortal. Se Iarro é imortal, como que Iarro morreu? Amados, outra coisa que me deixou chocada foi ele falar que Iarro morreu de tristeza. Amados, Iarro é espírito. E Iarro, ele derramou o seu espírito em nós, naquele que crê que é o templo. Ele recebe do seu espírito e passa a ser cheio do espírito. E em Gálatas 5 diz o fruto do espírito. Qual é o fruto do espírito? Quais são os frutos do espírito? Veja, os frutos do espírito são... né? Os frutos do Espírito são, porque são vários, é como um gomo, né? Como eu já expliquei em vários vídeos, eu dou o exemplo de uma tangerina, que a tangerina é uma fruta, mas que essa fruta tem vários gomos que compõem a tangerina, fazendo ela uma tangerina com vários gomos. Então, o fruto do Espírito, ele é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e alegria, amados. Ele é alegria. E o fruto do Espírito é alegria. Como pode a alegria morrer de tristeza, amados? Então, só aí foge da Escritura. Só aí foge da Escritura, amados. Eu nunca pensei que eu iria um dia fazer um vídeo mostrando que o irmão Edinho está errado. Mas, infelizmente, eu não posso deixar as pessoas no engano, porque está fugindo da Escritura. E aí, aqui em Romanos 2,7, né, Romanos, eu anotei algumas partes, tá, amados? Para poder discorrer com vocês aqui. É uma pena que eu tinha que ter marcado, mas vamos lá. Primeiro, Romanos 1,23. Deixa eu botar aqui para vocês. Mas não importa, importa... está mostrando na Escritura, e depois eu vou ainda fazer um vídeo, quando tiver tudo certinho, eu vou mostrar o que ele está falando no vídeo, e vou pausar o vídeo e mostrar conforme está na Escritura. Mas por enquanto, vamos lá. Romanos 1,23, tá? Romanos 1,23 diz o seguinte: e mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível,
bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Esse corruptível aqui, incorruptível, está falando de imortalidade. Tá? Por quê? Porque incorruptível é uma coisa que não é corruptível, que não se destrói, que não morre. Então vocês vejam que aqui está falando de imortalidade, tá? E aí aqui é Romanos 2:7, tá certo? Romanos 2:7 está falando assim: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Veja, a vida eterna. Vocês vejam que Yahushua, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se Yahushua é a vida, ele é, porque ele disse. Quanto menos o Pai, quanto mais o Pai. Por que quanto mais o Pai? Porque o Pai é vida. Ele que deu a vida a Yahushua. Ele que nos dá o fôlego de vida. Ele nos dá o fôlego de vida, amados. Nós respiramos, ó, porque é Yahweh que nos dá a vida. Como pode a vida morrer? Foge da escritura, amados. E aí, aqui em 2 Timóteo 1:10, tá? Diz assim, 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo 1:10. Peraí, gente, só amados. Eu tô gravando esse vídeo e depois vou pro trabalho, tá? Então vamos lá. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Yahushua, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, que aqui está Evangelho, né? Que é a promessa que ele nos fez, que é a vida eterna. Então vocês vejam bem uma coisa, amados. Reparem numa coisa aqui interessante que o apóstolo Timóteo ele está falando. Veja, é manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Yahushua, tá? O qual não só destruiu a morte. Qual morte que ele destruiu? Terrom. Ele destruiu o Deus, esse Deus das trevas, né? A morte, o Deus das trevas, tá certo? Que ele também tem o título de morte, que está escrito em Apocalipse. Então vocês vejam, ele destruiu a morte, mas ele destruiu a morte como? No madeiro. A morte não tem mais domínio sobre nós. Nós não vemos mais a morte. Ele mesmo disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverás e não verás a morte. Ou seja, não verás esse Deus das trevas que é a morte. Não verá. O nosso corpo morrerá, mas nós, alma, não veremos essa morte. Então aqui quando ele diz de destruiu a morte, está dizendo destruiu a morte, que a morte não tem mais poder sobre nós. Ele não pode levar a alma. Entende? Porque aquele que crê em Yahushua e em Yahweh, o Deus que é imortal, o único e verdadeiro Yahweh, não verá a morte, amados. Então vocês vejam bem. E aqui ele continua, né? Como trouxe a luz à vida. Trouxe luz à vida. Como ele trouxe luz à vida? Yahushua é a vida. Yahweh, ele trouxe a luz à vida, que é Yahushua. Vocês vejam bem, Yahushua, ele morreu no madeiro por nós, mas ele morreu, o corpo dele morreu, mas ele não morreu porque ele é a vida, ele é a vida eterna, ele nos prometeu essa vida eterna, essa vida no Espírito. Então, quando ele diz, trouxe a luz à vida, que ele trouxe luz em nós, vida, no nosso entendimento, que o nosso entendimento agora está vivo no Espírito, no entendimento do Espírito. Nós não estamos mais cegos, mortos no entendimento, mas nós agora estamos no entendimento do Espírito. Então vocês vejam bem, que interessante, né? E a imortalidade mediante a promessa. Veja, a imortalidade, vocês vejam que nós também somos imortais, né? Nós, alma, não morremos. O espírito volta ao Pai. Então, como pode Yahweh ter morrido? Então, só aí já foge do que está na Escritura. E aqui em 1 Coríntios 15, tá? 53,
né? E 54 diz assim, vamos lá. 1 Coríntios 15, 53, 54, né? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Vocês vejam que aqui ele está falando do corpo, tá? Do corpo, que é mortal. Então, quando a gente for se encontrar com Yahushua nos ares, que nós seremos arrebatados, né, quando ele vier, nós que estivermos vivos seremos arrebatados, mas a gente não vai estar com esse corpo mortal. Nós teremos um corpo incorruptível, um corpo imortal. Tá certo? Por quê? Porque Yahweh é imortal. E nós também seremos imortal. Nós não morremos, a alma não morre. Mas nós seremos revestidos desse corpo imortal. Então vocês vejam bem. E aí aqui diz, cadê? O que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então vocês vejam que quando o irmão Edinho disse que Arro morreu de tristeza, então o Deus das trevas venceu, amados. Veja, que absurdo. Isso não tem respaldo nenhum na Escritura. Então, aqui na morte de Yahushua, quando Yahushua, ele morre, ele está no madeiro, tá? Ele morre. Antes disso, ele fala com o Pai. Vocês vejam que antes dele morrer, ele falou com o Pai, Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Ora, se o Pai estivesse morto, como ele iria falar ao Pai? Na ressurreição de Lázaro, quando Yahushua, ele fala ao Pai, Pai, eu sei que tu me ouves, mas eu falo assim porque eu sei que as pessoas que estão aqui, elas precisam crer. Vocês vejam que Yahushua orava ao Pai. Então, como é que Yahushua vai orar ao Pai se o Pai está morto, amados? Vocês vejam que isso não bate com a Escritura. Não bate? E aí, o próprio Yahushua, quando o ladrão se arrepende, e o ladrão fala com Yahushua, né? Olha, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Yahushua diz a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí eu pergunto, como Yahushua falou com o ladrão isso? E como Yahushua falou ao Pai, Pai, por que tu me desamparaste? Como que Yahushua falou isso ao Pai se o Pai está morto? E como Yahushua falou isso para o ladrão se Yahushua morreu enforcado? Vocês vejam que não bate na Escritura. Então, eles estão fugindo da Escritura, amados, tá? E aí, vocês vejam que até no batismo de Yahushua, quando Yahushua foi batizado por João, né? E aí o pai fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, se o pai estava morto e o pai ressuscitou na morte ou na ressurreição de Yahushua, eu não sei, eu não entendi muito bem essa parte, mas depois eu vou prestar atenção direitinho e quando tiver o notebook eu vou colocar esse áudio, tá? E vou avaliar esse áudio com vocês. Como pode, né? Yahushua ter ouvido a voz e o próprio Yahu falando que este é o meu filho amado. Ora, se Yahu está morto, como é que ele falou isso? Então vocês vejam que não bate na Escritura. E isso tem me incomodado muito, amados, muito, porque o irmão Edinho tem levado as pessoas para o engano. Ele tem levado as pessoas para uma seita, que é uma coisa satânica. O que é uma seita? Uma seita é tudo. O que está contrário da Escritura se torna uma seita. Tá? E o irmão Edinho tem feito isso. As pessoas estão pensando que estão libertas, né? Porque saíram do sistema religioso, mas elas não estão libertas do sistema. E elas estão entrando num caminho perigosíssimo, que é este caminho que o irmão Edinho está. O irmão Edinho, ele não está em Yahushua. Ele saiu do caminho que é Yahushua, amados. Ele saiu desse caminho. A Escritura diz que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Eu digo uma coisa para vocês, amados. Não pode a verdade estar na mentira. A partir do momento que o irmão Edinho está falando coisas contrárias da Escritura, o Espírito não pode estar habitando nele.
Porque o Espírito da verdade não habita na mentira. Não habita. Então, amados, isso é uma coisa muito séria. Muito séria. E o que eu tenho notado é o seguinte, amados. Veja, o irmão Edinho, ele sempre falava da palavra Sião. Né? Nós vamos para Sião, rumo a Sião. E agora eu tenho visto nos últimos dias, embora eu não tenha assistido os vídeos, já tem um tempo que eu não estou vendo lives, por quê? Eu estou no trabalho novo e o meu celular, não sei o que está vendo, que ele não está pegando o Wi-Fi do trabalho, eu acho que é problema do Wi-Fi do meu trabalho, e que tanto que os professores também falaram que estão usando a internet deles, né, da operadora de cada um. E quando eu coloquei a senha que a diretora deu, e está dizendo erro, não foi possível reconhecer, uma coisa assim. Sei que eu não estou na internet do trabalho, eu estou usando a minha internet. Então, eu não estou entrando no vídeo no meu trabalho para não gastar a minha internet do trabalho. E quando eu chego em casa, eu também estou dando mais atenção nos grupos do WhatsApp. Tá certo? Eu estou com 13 grupos evangélicos, tá? E que eu estou dando mais atenção para o WhatsApp. Então, eu quase não estou entrando no YouTube, tá? Eu quase não estou entrando. Vou ver se hoje eu quero assistir o vídeo do irmão Edinho, tá? Hoje é dia 6 de março, e ele vai fazer um vídeo hoje sobre hipnotismo no sistema, né? Para fugir disso, o título acho que é uma coisa assim, hipnotismo no sistema. Mas o que eu tenho visto, amados, é que ele colocou agora uma palavra, que ele falou nação, palavra nação. E ele fala nação de Arro. Agora ele colocou Rádio Nação, né? Canal Últimos Dias de Nação de Arro. E eu tenho visto no grupo, Nação Pesquisa 10, as pessoas falando muito dessa nação. Bom dia, nação, boa tarde, nação, todo mundo se cumprimentando como nação. E eu fui pesquisar essa palavra nação, tanto que eu parei de falar essa palavra. E eu anotei aqui algumas coisas, depois eu vou colocar o site que eu vi, tá? Eu vou também ler esse site com vocês, e eu anotei algumas coisas sobre essa palavra nação. Vejam, a palavra nação é usada no candomblé para distinguir seus segmentos, diferenciados pelo dialeto utilizado nos rituais, o toque dos atabaques, a liturgia. A nação é uma religião afro-brasileira que cultua os orixás, encontrada principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Vocês vejam que é o estado do irmão Edinho, onde ele está morando, tá? Ele é carioca, mas ele está no Rio Grande do Sul. E Santa Catarina. Nação é fruto de religiões dos povos da costa do Guiné e da Nigéria, com as nações Jeje, Ijexá, Iojô, Cabinda e Nagô. Então vocês vejam bem, isso eu peguei de 2 sites diferentes. Tá? E fui e escrevi as coisas mais importantes, depois eu vou ler os sites com vocês, com calma. Mas vocês vejam bem, amados, que ele está usando muito essa palavra nação. E uma das coisas que eu tenho reparado é que ele tem falado muito sobre hipnose. Mas ao mesmo tempo que ele está falando de hipnose, eu tenho notado que as pessoas estão hipnotizadas no que ele está dizendo. E tem pessoas que estão acreditando que Arro morreu. Por quê? Porque estão hipnotizadas. Porque as pessoas não estão entendendo que isso é um hipnotismo. Vocês vejam que a palavra nação ele está usando e vem do candomblé. Então já é aí uma religião afro-brasileira. Hipnotismo já vem do hinduísmo, já vem de outras coisas, do astral, de espiritismo. Vocês vejam que ele está numa seita, que as pessoas não estão entendendo, porque seita é tudo aquilo que foge da escritura. Eu não posso dizer somente que a adventista é uma seita, porque foge da escritura, como a religião evangélica é uma seita, a religião católica é uma seita, porque tudo que eles falam distorcendo a escritura é seita. Assim como o irmão Edinho está fazendo. Então as pessoas estão numa seita sem saber, estão hipnotizadas sem saber que estão hipnotizadas. Amados,
Nós não temos que seguir a homens. Nós não temos que seguir irmão Edinho, nós não temos que seguir Jussier, nós não temos que seguir Rodinei, nós não temos que seguir Rômulo Marasquim, Tiago Lima, Elisete Pai, que sou eu. Amados, a Escritura diz que nós temos que seguir a quem? A Yahushua, autor e consumador da nossa fé. E o próprio Yahushua disse: vinde a mim e siga-me, porque somente o Espírito da verdade nos guia a verdade. E o Espírito da verdade não deixa ninguém na mentira, não deixa ninguém no engano. Por isso eu estou fazendo esse vídeo, porque isso é muito sério. E eu não posso deixar as pessoas sendo enganadas. Se as pessoas que estão nos grupos hoje ouvirem essa mensagem e não acreditarem e querer continuar na mentira, aí é com elas. Mas cabe a mim a responsabilidade de alertar os meus irmãos que estão no engano dessa seita satânica em que o Edinho está. Tá certo? Porque eu estou vendo coisas muito erradas e que eu não posso concordar, que eu não posso aceitar e que eu não posso ser conivente com isso. Então fica aqui um alerta, cuidado. Peçam a Yahu olhos de águias. Peçam ao Espírito para guiar a verdade. Avaliem as palavras, avaliem o que está sendo dito nas lives, irmãos. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. A palavra, diz a Escritura que a palavra do cristão, ou seja, a palavra do cristão, na verdade está dizendo a palavra daquele que segue a Yahushua. É se ensina ou não, o que passar disso é procedência do maligno. Então nossa palavra é assim, sim, não, não. A gente não pode está em uma palavra, uma hora diga uma coisa, outra hora diz outra. Isso não é do Espírito de Yahu. O Espírito de Yahu não é espírito de confusão. Amados, se vocês estão confusos, saibam que vocês não estão no Espírito de Yahu, que não é o Espírito de Yahu que está no irmão Edinho. Porque o Espírito de Yahu traz clareza, não traz confusão, amados. Porque a Escritura diz que Yahu, ele não é Deus de confusão, assim que está na Escritura. Yahu, ele não é de confusão. Ele traz clareza, não há dúvidas. Então, se vocês estão na dúvida, fujam enquanto há tempo. Fuja dessa hipnose enquanto há tempo, amados. Porque vocês estão sendo hipnotizados. Fujam enquanto há tempo. Porque se há contenda, se há confusão, se há dúvida, o Espírito de Yahu não está. Não está, amados. Preste atenção. Avalie cada palavra. Reflitam. Orem e peçam ao Pai. Orem no secreto e peçam ao Pai ajuda. Fala: Pai, me mostra a verdade. Me mostra. Porque aonde há confusão, é o espírito do anticristo, do anti-Yahushua. Que eu estou até falando anticristo para as pessoas entenderem. Porque isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. As pessoas estão hipnotizadas e não estão sabendo disso. Então, cabe eu alertar vocês. Eu não posso de maneira nenhuma deixar vocês no engano. Então, amados, seja nossa palavra se ensina ou não, o que passar disso é procedência do maligno. Não pode uma árvore boa dar maus frutos. Não pode a árvore mais dar bons frutos. Não pode uma boca jorrar água doce e outra jorrar água amarga. Não pode. Se está contra a Escritura, não é de Yahu. Amados, fugiu da Escritura, fujam, porque não é de Yahu. É minha responsabilidade alertar vocês. Eu estou aqui alertando, tá? Eu vou colocar esse vídeo no ar, ou eu vou colocar no YouTube. No sábado eu não vou colocar porque eu vou estar muito ocupada, eu vou para um casamento, tá, do meu primo, e eu falei que eu vou. Então eu não vou ter tempo de colocar. É capaz de eu colocar esse vídeo na segunda. Ou domingo ou segunda. Tá? Eu vou ver. Mas cabe a mim alertar vocês. Vocês estão hipnotizados. Vocês estão hipnotizados. Peço ao Pai para despertar vocês. Saiam dessa hipnose.
Vocês vejam que ele está falando muito de hipnose, da xícara, quebrar a xícara e blá, blá, blá. Mas está fugindo da escritura. Acordem enquanto há tempo, amados. Se vocês acreditaram que Yarro morreu, peça perdão ao Pai e volte. Volte a Yahushua. Siga a Yahushua. Siga ele, porque foi Yahushua que morreu no madeiro por nós. Então fica aqui esse vídeo de alerta, que o Espírito de Yarro guia vocês a toda a verdade, que somente ele nos guiará a toda a verdade. Que vocês saiam do engano, de todo o engano desse sistema maligno que está aí. Tá? Vocês saiam desse engano em nome de Yahushua. Acordem enquanto há tempo. Acordem em nome de Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Acordem e sejam livres de toda a hipnose em nome de Yahushua. Até a próxima.